testagem, teste de glicose, índice de massa corpórea e aferição de pressão. A Godecos convida a todos os presentes para depois passar no seu estande e ganhar um brinde no local. Nós estamos aqui para apresentar com muito orgulho e satisfação o Dr. Antônio Linto, que é médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em medicina interna e cardiologia. É terapeuta e trainer em programação neurolinguística, além de presidente do Instituto Médico Coaching de Medicina Comportamental, treinamentos, consultoria e coaching em saúde e qualidade de vida. Com vocês, o tema palestra Gestão de Qualidade de Vida, Dr. Antônio Linto. Obrigado, Anderson. Teste. Tá bom o som aí? Como é que tá? Vou ver o tom aqui um pouquinho. Bom, gente, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, né, prestigiar aí o assunto. Nós vamos estar falando de qualidade de vida. Embora vocês tenham visto aí, eu coloquei um folder aí sobre algumas coisas que eu lido na área médica. Eu não vou estar falando aqui sobre medicina, não vou estar falando aqui sobre emagrecimento. Nós vamos estar falando sobre qualidade de vida. Como é que eu cheguei a estar lidando com isso, a me transformar um consultor em qualidade de vida? Há 17 anos eu venho lidando na medicina com uma questão muito difícil, que é essa questão do emagrecimento. Né? A medicina tem alguns recursos para lidar com isso, medicamento, passar uma dieta, passar um exercício, mas quando o cliente retorna dizendo: e aí, doutor, eu não consegui emagrecer, eu não consegui colocar em prática essas orientações que foram passadas. A pessoa que quer abandonar o cigarro, a pessoa que quer mudar o estilo de vida, por exemplo, por causa de um colesterol elevado, por causa de uma hipertensão. Então, há uns 5 anos atrás, eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada nisso. Ou eu busco uma maneira diferente de lidar com essas questões, ou eu não vou mais querer tratar esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação. Então, eu me especializei depois disso, eu me formei como trainer em programação neurolinguística. Hoje eu dou aulas, eu formo terapeutas nessa área e atuo como coach em saúde, né? Como coaching, para quem não sabe, a tradução ao pé da letra, significa treinador, orientador, guia. É assim que eu atuo no consultório, é assim que eu atuo também na minha empresa. Eu sou também administrador de empresas, eu atuo na área de administração hospitalar, e uma coisa foi puxando a outra. Por exemplo, o processo de emagrecimento. Para a pessoa emagrecer, ou para a pessoa parar de fumar, ela tem que gerenciar a sua vida. Mas gerenciar a vida não é apenas gerenciar o peso, né? São vários outros fatores que estão ligados a isso. A abordagem que eu vou dar aqui é uma abordagem de gerenciamento de vida, de gerenciamento de qualidade de vida, dentro dessa ideia que isso seja um objetivo. Então, como que nós vamos lidar com esse objetivo, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, em detalhes que a gente encontra em livros de administração. Numa palestra de 1 hora, a gente tem que fazer escolhas. Então, eu escolhi trabalhar e mostrar para vocês quais são os conflitos, quais são as dificuldades que a gente tem ao trabalhar um processo de mudança. E é isso que eu vou mostrar, de uma forma que, de repente, vocês tenham um insight e possam aproveitar o que eu vou estar falando aqui, e, ao mesmo tempo, os passos que eu vou estar apresentando, eles podem ser uma técnica que já pode ser utilizada e que pode já trazer algum impacto prático na vida de vocês, na vida pessoal ou nas empresas. Já falei a minha formação, né? Bom, então nós vamos estar falando de qualidade de vida, de mudanças. E uma pergunta fundamental que a gente se faz em coaching é: qual é o resultado que você está querendo? O que você quer? Esse é o trabalho, é a orientação focada em resultados do coaching. No começo de qualquer trabalho de consultoria, no começo de qualquer trabalho que eu faço com pessoas individualmente no consultório, a gente tem que definir o resultado que a pessoa está querendo. E o primeiro passo em trabalhar resultado é entender qual é o estado atual. Estado atual a gente entende como a minha vida está hoje, né? O meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha saúde, a minha vida social, a vida sexual, amorosa, afetiva, a vida financeira.
Por quê? Vocês acham que, dependendo de como a minha vida está hoje, ou seja, o meu estado atual, isso pode aumentar ou diminuir as chances de eu alcançar o meu objetivo? É uma coisa bem lógica, ou seja, então é muito importante a gente entender como é que está o nosso estado atual. E para a gente perceber um pouquinho isso na prática, eu coloquei dentro dessas folhas que eu passei para vocês, uma roda. Peguem isso aí, por favor. Nós vamos levar 1 minuto para poder preenchê-la. A gente chama isso no coaching de roda da vida. Vocês podem perceber aí que existem várias áreas da vida da gente, né? Trabalho, relacionamento, saúde, corpo. É lógico que isso aí a gente pode diferenciar, né? É uma opção colocar esses itens aí. O que eu queria é que vocês fizessem uma avaliação do grau de satisfação atual de vocês em cada uma dessas áreas. Como é que vocês vão fazer? Então, em cada um desse pedacinho de pizza aí, né, desse aro do círculo, vocês vão fazer um corte e, subjetivamente, mas aqui é mais ou menos 60%, ou essa área aqui está lá embaixo, 20%, ou está lá em 90%. Né? Então, eu queria que vocês fizessem um corte em cada uma dessas áreas. 1 minutinho para a gente preencher isso aí. Isso vai ficar só para vocês, tá certo? É para vocês fazerem uma reflexão sobre o estado atual, o grau de satisfação de vocês com a sua vida, em cada uma dessas áreas. É uma avaliação bem subjetiva mesmo. Depois que vocês preencherem, eu quero que vocês peguem a caneta e dão uma colorida aí dentro, dá uma rabiscada para ficar bem evidente cada uma dessas partes. Tipo como está ali no desenho. Ok, já dá para ter uma ideia. Depois vocês podem acabar de preencher isso em casa. Ah, e no final aí tem um último, né? Uma parte aí isolada, que é o seu grau de satisfação com a sua vida como um todo. Somando tudo, como é que está a sua felicidade atual? De 0 a 10, nesse último pedacinho aí embaixo. Debaixo da roda. Eu fiz como se fosse um pedacinho de pizza à parte. O seu grau de satisfação, somando tudo agora, o seu grau de satisfação, de felicidade atual, de 0 a 10. Bom, imaginem, gente, que isso aí realmente fosse uma roda da vida, e que vocês pegassem essa roda com esses aros do jeito que estão aí preenchidos, e colocassem na carroça da vida de vocês, né? Parece uma roda de carroça isso, ou na roda do carro de vocês. Como é que está rodando a sua vida hoje? Eu vi algumas rodas aí que andam bastante solavanco, não é não? Cheio de altos e baixos, algumas mais equilibradas. Ou seja, um primeiro exercício para que vocês reflitam
em termos de satisfação com a vida, como é que cada área, de repente, pode influenciar no meu grau de satisfação atual. Essa é uma primeira avaliação que a gente costuma fazer lá no coaching, e depois é lógico que a gente evolui isso em detalhes, mas entender quais são as áreas que eu estou menos satisfeito, as áreas que eu estou mais satisfeito, é uma parte importante nesse processo de mudanças. Algumas vezes a nossa vida está distribuída de forma desigual, né? O meu tempo, a minha dedicação, a minha energia, a maior parte das vezes está voltada ao trabalho, não é não? Desempenho, trabalhar, produzir. E a segunda parte, depois do trabalho, o que costuma vir? Eu gasto tempo com trabalho, quando vê, mais trabalho, né? E acaba sobrando um restinho do meu tempo, da minha energia, da minha dedicação a outras áreas da minha vida, né? Então, é uma situação para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Avaliar como é que está a situação atual, como é que está a nossa vida. Ou seja, a qualidade de vida que vocês estão tendo combina com a qualidade de vida que vocês querem ter? Essa é uma primeira reflexão que todos nós devemos nos fazer. A vida que eu estou tendo combina com a vida que eu quero ter? O tipo de pessoa que eu estou sendo combina com o tipo de pessoa que eu quero ser? Se não combinar, não tem outro caminho. Você vai ter que fazer alguma mudança. Porque se continuar tocando as coisas como estão, nenhum resultado diferente vai acontecer, né? Bom, então entender o estado atual é uma primeira parte desse processo de mudanças, de trabalhar a qualidade de vida. Segunda coisa é entender o quê? Saber o quê? O estado desejado. Qual é o resultado que eu estou querendo? Né? Onde eu quero chegar? Tudo bem, eu sei onde eu estou hoje, mas o que eu quero? E essa questão de qualidade de vida é uma questão muito difícil de definir. É um conceito abstrato, né? O que é qualidade de vida? Para você, para você, para você, varia, né? Então eu tenho que saber exatamente o que é que eu quero, tá certo? Então, para me poder, então, depois que eu sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar, exatamente onde eu quero chegar, ainda falta responder uma perguntinha aí, que é qual? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Objetivos sem ações são apenas sonhos. Então não adianta eu querer certas coisas se eu não conseguir colocar essas coisas em práticas. Agora, se eu tenho um objetivo, algo que eu desejo, significa que eu já alcancei ou que esse objetivo ainda não foi alcançado? É algo que eu tenho ou algo que eu ainda não tenho? Ainda não tenho, né? Óbvio, senão ele fazia parte da minha vida atual. Se é algo que eu não tenho, na hora que eu for ter que fazer todas as ações, todas as coisas que eu tenho que fazer para sair de onde eu estou e chegar onde eu quero chegar, é bem provável que aconteçam conflitos entre essas ações, entre esse seu novo objetivo, com a sua vida como está hoje. Ah, eu quero ter mais lazer. Pode ter certeza que isso pode entrar em conflito com o seu trabalho, com outras funções, com outras tarefas que você tem na sua vida. Isso pode entrar em conflito com o objetivo de outras pessoas, o objetivo que outras pessoas têm para você. E são esses conflitos que, se não forem trabalhados ao longo do processo, que geram aquelas dificuldades no dia a dia, uma após a outra, que acaba desanimando, desmotivando, e a gente acaba desistindo dos nossos projetos. Eu vou estar mostrando aqui, então, nos próximos slides, alguns desses conflitos, né, os mais comuns, dar uma ideia geral, e como a gente pode fazer para resolvê-los. Os nossos resultados, eles não acontecem por acaso, né? Eles dependem de uma série de fatores. Em geral, eu posso ter um resultado desejado, um resultado indesejado, lucro ou prejuízo, harmonia ou conflitos dos meus relacionamentos, sucesso ou fracasso, né? Bom, mas o que interfere nos meus resultados, primeiro, são os meus comportamentos, são as ações, né? O que nós fazemos tem um impacto direto nos nossos resultados. Porém, não adianta muitas vezes dizer para a pessoa o que fazer. A maioria de nós estamos cansados de saber o que fazer em muitas das situações. Muitas vezes nós não sabemos como fazer, porque isso depende das estratégias mentais que nós usamos, as sequências de pensamentos. Antes de eu me comportar, de eu ter uma sequência de ações, a gente está pensando, a gente está avaliando, a gente está considerando uma série de coisas. Em cima dessas estratégias mentais, nós temos outros fatores que influenciam.
o que a gente chama de padrões cognitivos, padrões de raciocínio. Por exemplo, os meus critérios. Se eu estou considerando, por exemplo, algo que eu estou fazendo, um objetivo, no curto prazo ou no longo prazo, isso muda a minha maneira de pensar? Totalmente, né? Muda os meus comportamentos? Mudam. E mudam os meus resultados. Se eu estou considerando fazer esse meu objetivo com perfeccionismo, ou então fazer com os recursos que eu tenho à minha disposição, muda a minha maneira de pensar, muda os meus comportamentos e muda os meus resultados. Se eu estou fazendo para agradar os outros, ou se eu estou considerando o meu lado mais self, os meus próprios objetivos, também muda totalmente a maneira de eu lidar com essas questões. Então, entender isso são coisas importantes quando a gente está trabalhando um processo de mudança. Essas coisas todas estão ligadas às regras, alguns padrões linguísticos que estão lá dentro da gente como regras, crenças, convicções, tipo, eu devo agradar, eu devo ser o melhor, eu devo dar conta de tudo para ser aceito, para ser reconhecido, para ser respeitado, para ser valorizado. E se eu acredito nessas coisas, eu acabo filtrando a minha experiência, a minha maneira de pensar e vou agir direcionado por certas regras. E quando eu não cumpro essas regras, que muitas vezes a gente chega a confundir que são regras nossas, mas de uma forma geral, elas vieram de fora, a gente aprendeu isso em algum momento na nossa infância, na nossa família de origem, nos nossos grupos de relacionamento. Quando a gente rompe essas regras, a gente quebra, a gente sente muito mal, a gente sente incomodado, a gente sente culpa, angústia, ansiedade, um medo de não ser aceito, né, um sentimento de rejeição. E esses são exatamente esses padrões emocionais que muitas vezes me impedem de quebrar certas regras, de mudar certas sequências de pensamentos, e então mudar meus comportamentos, e então mudar os meus resultados. Então, é muito simplista quando a gente tenta fazer uma abordagem de mudança, tentando mudar só o comportamento. A gente tem que trabalhar as crenças, trabalhar as emoções que estão ligadas a essas violações de regras, de crenças que a gente aprende. Bom, então, dentro disso que a gente tem que trabalhar de uma forma mais integrada, eu vou passar aqui algumas condições que facilitam a gente formular um bom objetivo. É uma técnica chamada boa formulação de objetivos. São 5 critérios, que quando eles acontecem, isso aumenta muito a chance de eu alcançar o meu objetivo, tá certo? Quando esses 5 critérios estão acontecendo. Quando eles acontecem, é óbvio que não é garantido que eu vou alcançar meu resultado, mas o contrário quase que eu posso garantir. Quanto mais desses critérios que eu vou estar falando aí não estiverem acontecendo, mais difícil é a pessoa alcançar o seu resultado. Quase garantido que ela não vai alcançar, de tantos conflitos e tantas dificuldades que acabam surgindo. O primeiro critério diz que, para um objetivo ser mais alcançável, então eu vou estar trabalhando com uma ideia de objetivos de uma forma geral e o próprio objetivo de qualidade de vida. Como é que a gente insere isso nesse contexto? Ele deve ser definido por afirmativas. Caso contrário, eu tenho muito mais conflitos. Tá certo? Contrário disso, seria um objetivo definido por negativas, né? Ué, mas o que tem eu definir um objetivo por negativos? Então eu queria que vocês fizessem uma experiência aí nesse momento. Eu queria que vocês, eu vou passar um objetivo por negativa para vocês, não pensassem num elefante cor-de-rosa. Não pensem num elefante nesse momento. Façam todo o esforço para não pensar. O que aconteceu exatamente nesse momento? Teve alguém que não pensou no elefante? Tá certo. Nem pense que em cima desse elefante tem um macaquinho com um bonezinho vermelho pulando em cima da cabeça dele. Não pensem nisso. Entenderam? Não tem jeito da gente não pensar em algo quando a gente está formulando um objetivo por negativas. Esse é o primeiro tipo de conflito que acontece. É um conflito entre a minha mente consciente e a minha mente inconsciente, que cria exatamente a imagem daquilo que eu estou dizendo que não quero. Então, cria a tendência de acontecer aquilo que eu não quero. Mas eu não acredito muito nisso não. Esse negócio, essa questão de pensamento positivo, etc. Vamos ver o impacto disso em algumas questões cotidianas? Então, vou mostrar uma coisa que eu vejo o dia todo lá lidando no consultório. Vou mostrar uma estratégia mental que acontece, que a gente descobre e que tem um impacto que vocês vão perceber. Uma pessoa que está se sentindo muito mal, incomodada, aquele sentimento de culpa, porque está com excesso de peso, por exemplo, e quer emagrecer. Tá certo?
Em cima desse incômodo, em cima desse sentimento de desagrado, que está querendo perder um peso, ela decide, eu preciso fazer uma dieta, vou fazer um regime. E o que ela começa a dizer para si mesma a respeito da comida? Hein? Não vou comer, não é isso? Vou evitar, vou parar de comer. Começa com um diálogo interno por negativas. Vou evitar, vou ter força de vontade, vou resistir, vou trancar a boca, vou parar de comer. E toda vez que ela diz, vou evitar X, vou parar de comer X, um doce, por exemplo, o que ela pensa? Cria a imagem do quê? Vem a imagem do doce na cabeça. Geralmente, se eu estou dizendo que é algo que eu não vou comer, que eu tenho que resistir, que eu tenho que ter força de vontade, é algo que eu gosto, não é não? Ninguém fica falando, eu não vou comer um rabanete, não vou comer um alface, eu tenho que resistir a um alface. Isso não acontece, né? Então, toda vez que eu penso em algo que eu gosto, o que me dá logo depois? O que eu sinto? Vontade de comer. Bom, mas a pessoa está culpada, está incomodada, está querendo emagrecer. Então ela reforça ainda mais o quê? O diálogo interno. Não vou comer. Dessa vez eu resisto, dessa vez eu vou ter força de vontade, dessa vez eu vou resistir. Viram que fechou um ciclo ali? Que isso cada vez mais ela diz que vai resistir, que vai evitar, cada vez mais ela pensa naquilo, cada vez mais aumenta a vontade de comer. Ela começa a fazer uma dieta rigorosa, baseada na força de vontade, mas não tem jeito, é só questão de tempo, em que a força de vontade vai superar a vontade de comer, vai superar a força de vontade. E nesse momento, depois de um tempo de uma dieta rigorosa, com a vontade de comer lá em cima, o que acontece? Quando a vontade de comer supera a força de vontade, ela come, só que come compulsivamente, come muito mais do que gostaria, e aí começa tudo de novo a estratégia. Não vou comer, vou parar de comer, vou evitar, e fica nesse alto e baixo, ganhando peso, emagrecendo, ganhando peso, emagrecendo. Ou seja, eu quero mostrar aqui qual é o poder do pensamento por negativas. Porque eu dizer o que eu não quero, não deixa muito claro para a minha mente inconsciente o que exatamente que eu quero. E geralmente é assim que a gente define a nossa qualidade de vida, não é não? A gente costuma dizer aquilo que eu não quero. Eu não quero tal coisa no trabalho, eu não quero esse tipo de relacionamento na minha vida, eu não quero... Ou seja, mas eu não estou pensando no que eu quero. Quando eu defino por afirmativas, naturalmente, isso cria uma tendência. Isso é muito diferente, gente, de pensamento positivo, dessas coisas aí de livro O Segredo, essas coisas que passam uma ideia mística, tá certo? De que basta você pensar, basta ter pensamento positivo, as coisas vão acontecer. Não é nada disso, tá certo? Pega um conceito desse tipo de conflito e cria essas coisas e acaba vendendo. Não é não? Então é importante você definir o que você quer. O que é que você quer para a sua vida em termos de objetivo? E muitas vezes a gente fica dizendo aquilo que a gente não quer, tá certo? Segunda coisa que aumenta a chance de um objetivo acontecer é quando um objetivo ele está bem específico. Caso contrário, eu tenho muito mais conflitos. O que é isso? O contrário de um objetivo específico, bem mensurável, claro. São objetivos o quê? O contrário disso. São objetivos vagos, mal especificados, mal definidos. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ter qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Tá certo? Então, quando os objetivos são vagos, eu estou numa situação que eu não quero ficar, eu já começo a definir por negativo. Eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. E eu não sei exatamente onde eu quero chegar, eu começo a dar tiro para todo lado. Então, uma hora eu entro na academia, começo a fazer um tempo, não era isso, aí eu faço um curso de inglês, aí eu entro numa pós-graduação, aí eu não quero aquilo, eu cancelo a faculdade, eu troco de emprego. Então, se eu não sei exatamente o que eu quero, eu fico vacilante nas minhas decisões. E a cada tentativa, nas minhas ações, a gente gasta tempo, energia, dinheiro, dedicação, e as frustrações vão aumentando, e a gente então chega a um ponto que a gente desiste e não sabe por quê, né? O conflito é que muitas vezes a pessoa está procurando algo que ela não sabe exatamente o que ela quer. Então, para resolver isso, em qualquer área, na qualidade de vida, parem e pensem. O que é que vocês querem em cada uma dessas áreas? A vida como um todo, ela é composta de vários itens. O que você quer para você no trabalho? O que você quer para você no lazer, vida financeira, saúde, corpo, relacionamento, vida sexual? Porque se você não tem isso, você não consegue cumprir os outros passos de uma estratégia de mudança e de alcançar um resultado. Então é muito importante colocar parâmetros naquilo que eu quero, saber exatamente o que eu quero.
Isso nem sempre é uma tarefa fácil. É exatamente esse o problema que a pessoa está vivendo. Ela está procurando algo que ela não tem certeza, que ela está vacilante, que ela não sabe exatamente o que ela quer. Tá certo? Mas vale a pena o esforço. Ok? Como é que estamos até aqui, gente? Né? Com essa ideia. Bom, terceiro critério. Diz que, para um objetivo ser mais alcançável, ele deve estar sob o controle de quem o formulou. Né? O que é isso? Porque é muito frequente acontecer o seguinte: objetivos serem formulados para serem levados a cabo por outra pessoa. É o pai que quer que o filho faça vestibular de direito ou vestibular de medicina. É a mãe que quer que a filha emagreça. É o gerente que formula objetivos para a equipe, né? Pai para o filho, esposa para marido, marido para a esposa e vice-versa. Esses objetivos, gente, quando são formulados para outras pessoas, eles em geral não se cumprem, ou quando se cumprem, é com um tremendo conflito, um tremendo gasto de energia, muita briga, muita confusão, que costuma acabar levando os dois lados a frustrações e acabarem desistindo, tá certo? Então, a ideia é, a qualidade de vida, o objetivo que você quer, o resultado que você está procurando, está sob seu controle? O que é que você pode começar, manter e iniciar nesse processo? Ou você está, de repente, formulando objetivo para outras pessoas? Tipo, quando a minha empresa fizer isso ou fizer aquilo, eu vou ter a qualidade de vida que eu quero. Quando meu marido ou minha esposa resolver fazer tal coisa, eu vou ter a qualidade de vida que eu quero. Né? Isso eu vejo lá todo dia, no processo de mudanças, de trabalhar o conflito no emagrecimento. Me dizem algo do tipo: doutor, é muito difícil emagrecer. Porque eu começo a fazer uma dieta, tá certo? Mas eu chego lá em casa, ninguém me ajuda. As pessoas compram caixa de chocolate, comem as coisas na minha frente. E lá no trabalho, então? É toda hora uma festinha, me chamam para ir na cantina, etc. Ou seja, a pessoa tem o objetivo dela, mas está colocando o quê? Nos outros, uma série de coisas que os outros têm que fazer para que o objetivo dela seja mais alcançável. Isso acaba gerando muita frustração e a pessoa às vezes acaba desistindo por isso, porque não tem o apoio, não tem a compreensão que ela esperava, que ela coloca até como uma condição para que ela consiga cumprir o seu objetivo. Ou de repente, será que você não está seguindo um script de vida, tentando cumprir certos objetivos, certas coisas que os outros definiram para você, através de cobranças, expectativas, né, que são passadas para você? Então, de repente, você está aí fazendo algo que nem é o que você realmente quer. Né? Eu também não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, mas eu já violei aquelas primeiras outras regras lá. Eu defino meu objetivo por negativo, então estou sempre, pelo menos, me afastando de problemas. E a minha vida passa isso. Eu fico me livrando de problemas, afastando de problemas, mas não faço um plano realmente para trabalhar em direção àquilo que eu estou querendo. Tá certo? Ou seja, é muito importante quando a gente vai trabalhar um processo de mudanças, qualidade de vida pessoal ou dentro das empresas, tá certo, que a gente leve isso em consideração. É por isso que muitos programas de qualidade de vida não funcionam, que eles vêm de cima para baixo, tá certo? Não é levado em consideração quais são os objetivos das pessoas, o que elas estão considerando. É um objetivo formulado pela direção para a empresa. Então, nas empresas que a gente tem trabalhado, tem dado consultoria, a gente faz todo um trabalho, começando por aí, com essa roda da vida, procurando entender quais são as aspirações da equipe, o que as equipes querem, e a partir daí, então, a gente faz um trabalho onde cada pessoa possa gerenciar a sua qualidade de vida e mudar o ambiente corporativo como um todo, tá certo? Porque esse critério costuma ser violado nessas situações. Ou seja, o que está sob o seu controle? O que não está, gente, o próprio nome diz. Para que você vai gastar energia, tempo, dinheiro, tentando fazer algo que não está sob o seu controle? Se você pode influenciar outras pessoas a te ajudarem, tudo bem, isso está sob o seu controle. Então tente influenciar, mas não tentar colocar a realização do seu objetivo dependendo do que as outras pessoas vão fazer. Tá certo? Bom, se no meu trabalho de formulação de objetivos, de trabalhar a qualidade de vida, nesse momento, eu cumpri as 3 regras, eu já defini meu objetivo no positivo,
eu já especifiquei exatamente o que eu quero, eu já avaliei se esse objetivo está sob meu controle ou não, né? Ou seja, já está mais claro onde eu quero chegar. Agora vem uma perguntinha lógica, qual é? Se eu sei onde eu quero chegar, como é que eu vou fazer para chegar lá, tá certo? Ou seja, todo processo de mudança, ele deve ter esse passo, o planejamento, passo a passo, de como eu vou sair do meu estado